Vocês escutaram aí, né? Agora essa chamada está sendo gravada. Então agora todo mundo sorrindo e agora o papo é sério, hein? Até agora a gente podia brincar, agora não. Deu certo? Muito bom. Ah, show de bola. Agora a gente começa então oficialmente. A galera do Instagram que está perguntando como eu vou no Meet, a gente deixou o link na bio. Tá o link na bio, tá bom? Ou se você já está também no grupo de WhatsApp, a gente já disponibilizou para vocês lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, para a galera do Instagram que quiser migrar aqui pro Meet, fica super à vontade. Mas se quiser também acompanhando aí no Instagram, fiquem tranquilos. Bom, vamos lá. Vamos começar então a falar com vocês sobre a nova era. Não fiquem preocupados, tá bom? Se eu estiver olhando aqui, ou se eu estiver olhando aqui, ou se eu estiver olhando aqui, tá? Eu estou falando com vocês do mesmo jeito. É que aqui eu vejo todos vocês. Aqui, na verdade, eu mais me vejo. E aqui eu estou com a galera do Instagram, tá bom? Legal. Fixados estamos. Vou estar trazendo conteúdo para vocês. E, claro, né, em alguns momentos, eu também vou estar pedindo a opinião de vocês, né? E para vocês irem acenando, balançando a cabeça, e depois, claro que a gente vai abrir também para vocês participarem, tá bom? Primeiramente, quero agradecer vocês por estarem aqui presentes essa noite maravilhosa de terça-feira, tá? E claro, a gente só está aqui por conta daquele cara lá em cima, né? Do Papai do Céu, de Deus, que nos deu a oportunidade de poder estar junto, né, somando toda essa energia, toda essa frente para um propósito maior. Né? E agora nem estou falando de crença e nem de religião, né? Seja Deus, o universo, a ponte, né, algo maior, enfim, o que você acredita aí, trazer para esse momento essa energia que a gente precisa disso e vai ser muito bom estar conduzindo tudo isso com vocês aí, com essa máxima alegria, disposição. De vez em quando a gente fala de dor, mas é só para a gente entender um pouco dos contextos, não é para a gente ficar nela hoje não, tá bom? Hoje a gente tem que trazer aí muita coisa boa, muita alegria e muito amor no coração. E claro, eu não posso também deixar de falar das pessoas que fazem, né, tipo, tudo isso acontecer, tá? Aqui em casa, a minha parceira, a minha esposa, a Gabi, que na verdade sempre está à frente, né, de tudo isso, aos meus filhos, que estão distantes, né, distantes de corpos, mas sempre unidos de coração, aos filhos da Gabi também, que estão presentes aqui com a gente, tá? Ao meu pai, à minha mãe. Então, quero agradecer a minha família por poder estar aqui hoje junto com essa nova família que a gente está formando a partir de agora, né? A partir de agora a gente está nessa comunidade e a gente está junto para, como eu falei no começo da aula, da live, do nossa transmissão, para um propósito maior. Que propósito é esse, André? O servir a vida. A gente começa assim, tá? Isso são os cavalos. Os cavalos, eles estão disponíveis e estão a serviço. Então, a primeira lição que nós vamos aprender aqui é essa no dia de hoje. Mas eu quero, na verdade, iniciar essa aula fazendo uma pergunta para vocês. Se vocês já sentiram, assim, algum peso que não se explica. Algum de vocês já sentiu algum peso que é inexplicável, assim? Eu sinto uma dor, mas eu não sei de onde vem. Para a galera que está aqui no Instagram, manda um sim para mim. Para a galera que está aqui no Meet, manda um joinha se sim. Balança a cabeça se isso já aconteceu com você, se você já sentiu um peso que não tem explicação, simplesmente você sente e não sabe nem de onde vem, tá? Vou até fazer uma outra pergunta aqui, né? Já sentiu algum vazio, por exemplo, uma ansiedade, uma dor, que ela até parece vir de lugar nenhum, sabe?
coisa nesse sentido. Acredito que todo mundo aqui já também. Bom, e por que eu comecei com essas duas perguntas, André? Porque aí é nesse lugar que está os nossos traumas invisíveis, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Aonde estão os nossos traumas invisíveis, os traumas invisíveis que nós carregamos, tá? Eles estão nesse lugar, de um lugar onde tem peso, mas que eu não consigo explicar de onde vem isso, ou alguma ansiedade, alguma dor, que até parece às vezes não vir de lugar nenhum, e eu preciso me orientar e me alinhar com o que eu faço com isso, tá? E, claro, hoje a gente vai mostrar, através dos cavalos, como a gente pode, né, revelar isso e também curar esses processos, né, transformando a sua vida e te dando uma possibilidade de fazer disso também uma profissão. Mas antes de falar de tudo isso, eu quero contar um pouquinho da minha história. Por quê? Porque eu vivi tudo isso que eu estou retratando aqui para vocês, tá? Inclusive, eu já realizava trabalhos com cavalos, já estava com os cavalos nessa frente de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e também terapêutico. Mas num determinado momento da minha vida, e foi recente agora, inclusive, né, eu senti meio que um nó apertado no peito. E aí eu me vi tendo a necessidade de ir para um lugar da qual, né, foi a nossa origem, foi a fonte, e é da onde a gente permanece o nosso legado. Então não poderia deixar de começar essa live contando essa história para falar dele, né, que eu fui então no campo com os cavalos e estive na casa do Paulo Newman. Então, aqui agora, por falar dele, inclusive, eu quero agradecer, né, tudo isso que ele deixou para a gente, para mim, como um legado, né, uma passagem de bastão ainda em vida. Infelizmente, ele não está conosco mais, em carne, né, mas esse momento que aqui eu estou para falar de constelação com cavalo, para falar de senso-percepção, a gente precisa honrar esse lugar, porque foi quem deu origem a tudo isso que a gente vai trazer para vocês, né? Foi o Paulo Newman, o pioneiro no Brasil e no mundo a incluir os cavalos no campo das constelações sistêmicas familiares do Bert Hellinger. Então, nada mais eu fiz do que ir beber água da fonte. E fui lá na casa do Paulo Newman, que é meu amigo, inclusive, que estive lá por várias vezes, e ele em casa também, na época em Valinhos, desenvolvemos vários trabalhos juntos ao longo de vários anos. Enfim, e foi no lugar, né, junto com os cavalos do Paulo e com o Paulo, que eu pude olhar para esse lugar. Eu precisava curar, tá? Claro, André, já estava num caminho, já estava no desenvolvimento, sim, mas foi naquele momento onde eu talvez não acreditava mais que eu consegui, primeiro, ocupar o meu lugar, em segundo, estar na disposição e na disciplina de fazer com excelência e também de estar a serviço de algo maior, que é reconhecer essa fonte, essa honra e esse legado e encontrar mesmo o nosso caminho através de um lugar de merecimento. E esse lugar eu encontrei com o Paulo, esse lugar é a qual eu convido vocês para a gente mergulhar junto nessa jornada, então, para curar isso que nesse momento está invisível em você, e depois que você também possa ter recursos para fazer isso com outras pessoas, se isso você entender que faz sentido para a sua vida. Então, bora lá? Bora começar? Podemos? Dá um joinha aí para mim, gente. Balança a cabeça, deixa eu ver vocês aí. Vamos lá. Isso, para a galera aqui do Instagram, vai reagindo também. Se vocês quiserem, manda um convite para as pessoas que é do círculo de relacionamento de vocês, falem para vir com a gente, tá? A gente vai começar mesmo agora um conteúdo um pouco mais profundo, um pouco mais denso. Inclusive, né? Hoje eu me peguei aqui com um resfriado, então não repare às vezes na voz, na respiração. Mas, diz um amigo meu, Genésio Lopes, quem me formou na constelação familiar, não com cavalos, né? Com cavalos foi o Paulo Newman, mas na constelação familiar ele dizia que
quando a gente está alinhado ao nosso propósito, até o que vem para dar errado ajuda. Então, até essa gripe aqui, ela vai embora daqui a pouco, aí no meio do decorrer da live. Então, vamos lá. Falando de traumas invisíveis na atualidade, eu não posso deixar de falar a respeito, então, das nossas dores comuns, tá? Dores comuns essas, por exemplo, né? Para a galera que são os alunos, já a informação aí que tiver com a gente, vai pegando um caderninho, para você que está vindo aí também, se quiser fazer anotações, tá? Eu vou trazer bastante conteúdo aqui para vocês, então é importante aí vocês irem marcando aí também, irem desenhando, marcando a compreensão e o entendimento de vocês, tá bom? Bom, então voltando aqui para a gente falar de dores comuns, eu elenquei algumas dores aqui que estão, né, fazendo parte aqui desse nosso contexto, tá? Dentre outras muitas, é óbvio, tá? Por exemplo, uma dor comum, a dor da desconexão emocional, ou trauma de infância, ou conflitos familiares. Eu vou para uma dor agora, que é um estresse crônico, tá? Que tem uma pesquisa de 2021 que fala que afeta 70% de mulheres desse estresse crônico por conta da ansiedade. Estresse é aquele peso do momento presente, mas que ele advém de uma ansiedade, ou seja, de olhar para um lugar futuro. Então, olha só, né, com os cavalos, inclusive, a gente vai aprender a isso, a esse contexto. Do quê? De viver o momento presente, mas com mais harmonia, sem muita pressão. Para quê? Para que esse estresse crônico não se acarrete e vai gerando, inclusive, outros problemas, seja no olhar para o futuro, a ansiedade, ou ficar muito preso no passado, que a gente chama isso de depressão, tá bom? Enfim, essas dores comuns, também tem um outro estudo da ciência, tá? De 2014, tá? Não é um estudo tão recente. Todos esses estudos são estudos fora do Brasil. E aqui eu vou estar retratando tanto o aspecto da convivência natural com o cavalo com vocês, mas com base também científica e de pesquisa, tá? Porque hoje eu faço isso. Sou um pesquisador dessa linha hoje de trabalhos sistêmicos e integrativos com os cavalos, tá? E aí, esse estudo de 2014, ele explica que os traumas, eles ficam presos no nosso corpo. E eles podem afetar tanto a nossa saúde mental, quanto emocional, quanto física também. Acredito que alguns de vocês aqui já sabem. E aí, quando eu falo, então, de trauma, e quando eu falo de processos, e quando a gente está falando de dores invisíveis, e quando eu falo do corpo, eu vou contar uma historinha também de um atendimento que eu tive. Teve uma vez que eu fiz uma live com o Paulo Nilme e a gente, foi muito engraçado, né? Porque quando eu fiz um convite para a gente fazer uma live junto, ele falou, André, mas o que a gente vai ficar falando, né, sobre constelação com o cavalo? Eu falei assim, vamos ficar contando caos. E foi isso que a gente fez. Então, hoje aqui, além de ciência, além de natureza, a gente vai contar muita história e a gente vai contar muito caos para você também, tá? Para vocês. Mas vamos lá. Trazendo um pouquinho de uma história, e se fosse o Paulo, talvez ele traria da seguinte forma aqui, ó, num dia qualquer, num lugar qualquer e num atendimento qualquer. Era assim que ele falava, então a gente não menciona nome das pessoas aqui, tá? Mas enfim, eu atendi uma cliente ali que ela estava carregando um trauma gigante da infância. Isso a impedia, né, de que ela sentisse a sensação de viver plenamente. E ela já tinha feito vários anos de tratamento clínico, de medicação, até que então ela encontrou os cavalos. Nesse dia, ela marcou um período comigo, a gente ficaria junto um final de semana. Ela chegou durante a tarde, e aí eu apresentei para ela os cavalos, o nosso espaço, falei um pouquinho, mas a gente não trabalharia naquele dia, né? Ela pernoitaria com a gente lá, para a gente, na verdade, estar desenvolvendo um trabalho no outro dia, no dia seguinte. Mas, quando estava à noite, tá? Ela ficou incomodada ali com algo e até ela, tipo, me indagou, né? Tipo, o que eu devo fazer? E aí, na hora, né, me veio ali uma pergunta em cima da pergunta dela, né? Que eu perguntei para ela se, tipo assim, tendo em vista que ela queria saber o que fazer com aquilo, e eu perguntei se ela me permitia. Falei, então você me permite? Né? Você me permite de verdade que a gente possa olhar para isso? Mas por conta de estar em casa, ela pensou que talvez eu fosse levar
alguma reflexão pessoal, alguma coisa minha. E aí ela olhou para mim e disse assim, ó, tipo, isso faz sentido para mim, né? Eu falei, bom, se isso faz sentido para você, ela balançou a cabeça novamente que sim, né? Eu respirei e falei para ela, então pausa um pouquinho, só se acalma. E eu escutava sempre essa expressão do Paulo, né? Ele falava assim, verifique em você primeiro. Então verifica se é o momento, eu falei para ela. Você tem certeza que é agora? Porque já era tarde da noite, né? A gente faria isso no outro dia. Mas, de novo, talvez ela pensou que eu fosse fazer alguma intervenção com ela ali na sala mesmo onde a gente estava. Por fim, ela verificou, respondeu para mim que sim, e a gente foi, então, para esse lugar com os cavalos, né? A gente trocou ali olhares que foram olhares sinceros e que depois disso a gente já foi lá para o campo com os cavalos e começamos os trabalhos. Foram trabalhos muito intensos, tá? Trabalhos, na verdade, que ela também ativou muito o corpo dela naquela noite ali. A gente fez isso num lugar fechado, que a gente chama de redondel, né? Se alguns de vocês não conhecem, é um espaço redondo, onde a gente normalmente doma cavalos. E lá estavam presentes, se eu não me falha a memória, eram um cavalo só. E aí, com esse cavalo, a gente começou a desenvolver um trabalho lá, tá? Resumindo a história, para não ficar contando todo o enredo aí, né? Essa pessoa, ela não saiu de lá só transformada, como ela saiu de lá, eu posso usar essa expressão com toda a propriedade aqui para vocês, curada mesmo. A gente acessou através dos cavalos, ela fez um trabalho intenso com o corpo, foram mais de 2 a 3 horas de sessão, então a gente ficou ali uma boa parte da noite fazendo aquilo ali. Por que eu falo que foi uma cura, André, real? Foi um milagre até, diria. Porque a mãe dela, depois num feedback, claro, ela deu o feedback dela, mas depois a mãe dela, depois de alguns dias, ela falou assim, eu não sei o que você e o que esses cavalos fizeram numa única sessão com a minha filha, mas ela conseguiu acessar o sentido da vida novamente. Olha isso. Era uma menina que sofria de um alto nível de estresse e ansiedade e já tinha passado por algumas crises de tentativa de homicídio. Então, de suicídio, desculpa, tá? Então, o quão incrível é isso. E ainda a mãe retratou para mim que a filha dela, né, tinha passado por muitos anos de tratamento convencional e de medicação. Isso é explicado pela própria ciência no acompanhar do poder da natureza, tá? Porque a natureza, ela realmente é poderosíssima. E os cavalos são curadores. Os cavalos, na verdade, eles estão, né, a serviço da vida e estiveram presentes no evoluir da humanidade desde que o homem se conhece por gente, né? E aí tem um artigo também de 2022 que traz toda essa explicação, porque a natureza, e os cavalos, eles reduzem ali o nível de cortisol, tá? E aí essa cura, ela vem através, então, de uma sensibilidade única. Então, é um simples fato do sentir mesmo. Essa pessoa, ela sentiu aquele momento, se colocou em movimento, e os cavalos fizeram todo esse processo, claro, né, que com o lugar onde nós estávamos facilitando toda essa leitura para poder entregar para ela ali algumas compreensões e alguns acessos, que levou para ela um conhecimento do que ela deveria trabalhar e daí dar sequência a outras muitas coisas que viriam a partir desse momento para a vida dela, né? E eu tenho certeza que esse peso talvez você também sinta nas suas devidas proporções, mas eu tenho certeza que todos nós carregamos algo, seja do nosso passado, seja do nosso sistema familiar, seja do ambiente da qual a gente está inserido ali com os nossos meios de relacionamento. Bom, enfim, vamos lá. Deixa eu focar aqui, mandar alguns comentários aqui também. Mas depois eu respondo os comentários de vocês, tá bom, galera? Vou só dar a continuidade aqui no decorrer da abordagem nossa mesmo. Mas, o que eu quero dizer para vocês com essa história, com esse relato, é de que há solução para isso que você encontra, tá? E, claro, eu quero apresentar para vocês aqui a solução para essas dores
para esses traumas invisíveis da qual a gente está falando e contextualizando, tá? E para isso, inclusive aqui em casa mesmo, o processo de constelação com cavalos foi adquirido através, né, de toda uma vivência, uma experiência com o Paulo Newman. Depois disso, no acesso pessoal, tá? Eu criei a Senso Percepção com cavalos, mas foi aqui em casa, junto com a Gabi, que a gente instituiu, tá? O NEL. O que é o NEL? É um núcleo de expansão e ordenação. Quando a gente pensou na formação, num primeiro momento, a gente colocou essa formação de uma forma completa, né? Tudo que o André traria na Senso Percepção, com o início na constelação com cavalos. Com a passagem para um outro plano, do Paulo Newman, eu também resgatei, né, esse legado de contextualizar também, de uma forma mais ampla, os trabalhos junto à constelação com cavalos. Então, o que a gente fez? No NEL, a gente agregou a constelação e a senso percepção de uma forma única. Então, tanto essas duas abordagens, quanto também outras diversas possibilidades do universo de conexão entre os cavalos e a natureza, a gente está agora expandindo esse conhecimento com toda essa pesquisa que a gente faz. E aí, ao invés de a gente fazer necessariamente só uma formação completa, a gente modulou isso. Então, a gente criou módulos. Então, você pode fazer desde o módulo 1, né, tendo uma introdução a ser facilitador com cavalos, até chegar daqui a pouco, e aos poucos, no nível de fazer essa formação completa, hoje com reconhecimento do MEC, e hoje essa formação completa com mais de 240 horas só de conteúdo online, fora as vivências também práticas e presenciais. Mas é no NEL que nós encontramos a solução. Por quê? Se eu falo de duas abordagens, eu vou falar sobre elas agora. Não vou falar de outras inúmeras possibilidades, eu vou falar das duas. A primeira, a constelação, e depois eu vou falar da senso-percepção. Mas ao invés de dar uma aula muito técnica para vocês aqui, eu vou trazer as duas e vou trazer a diferença delas num conhecimento também prático, através de alguns exemplos e através de algumas histórias. Então, por exemplo, a constelação, né? A constelação nada menos é do que o reflexo de dinâmicas familiares que encontra invisível no nosso sistema, tá? E o que a gente precisa fazer com isso, então? Que os cavalos, inclusive, nos auxiliam e contribuem para que a gente vá para esse lugar, tá? A gente precisa, então, criar a harmonia disso. Trazer leveza para a dor. Trazer significado para todos esses processos. Trazer clareza para o que até então estava oculto. E a constelação, a gente trabalha num campo de observação, de sentir e de silenciar. Bom, se eu trabalho nesse lugar e se eu tenho, através dos cavalos, reflexos das dinâmicas da minha família, então eu vou acessar e vou conseguir curar, vou conseguir transformar o que vem no meu sistema através dos meus ancestrais, através da minha árvore genealógica, através da minha genética. Então, exemplificando isso, numa sessão, por exemplo, com cavalos, tá? Existiu uma pessoa qualquer, num determinado momento qualquer e num dia qualquer, aonde um cavalo, ele sinalizou ali uma ruptura daquela pessoa com o pai dela. Tá bom. Ruptura, né, de relação, ou distanciamento, ou não presença do pai, interferem em diversas questões. Eu não vou trazer a questão da pessoa em si. Mas o cavalo, ele se afastou e sinalizou essa ruptura nessa relação que veio do pai. Aí, então, a gente começa os trabalhos. Ou seja, os cavalos, eles mostram, sinalizam isso, e aí a gente começa a desenvolver isso. O que eu quero perguntar para vocês, né? Ter o conhecimento disso é bom? A resposta que eu trago é depende. Por quê? Porque quando a gente está no nível de ignorância, a gente pode até alegar desconhecimento. Quando a gente está no lugar de conhecimento, de sabedoria, a gente não pode alegar mais ignorância. E aí, a gente precisa, então,
criar um movimento para poder bloquear ou para poder não fazer com que isso continue ali. Para quê? Para que eu faça como o sentido do rio, para que eu continue fluindo com as percepções que eu recebi desse processo de constelação. Então, eu não posso simplesmente limpar a sala da casa e jogar a sujeira embaixo do tapete. Eu preciso literalmente tirar a sujeira da casa, tá? Mas depois desses processos pode acontecer inúmeras coisas. As pessoas elas podem, sei lá, chorar, às vezes elas podem ficar presas nesses movimentos, às vezes ela pode começar um processo de se curar, às vezes ela vai precisar de outros encontros e outras abordagens para a gente poder chegar lá, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês é o trazer para a consciência através de um lugar de silêncio, observação e sentir. E isso a ciência traz também, André. Então não é só um campo com cavalos, não. É um aspecto também de pesquisa, tá? Por quê? Porque tem uma publicação feita em 2023 que fala que as interações com os cavalos, elas ativam o sistema parasimpático. Por que que eu me acalmo quando eu chego perto do cavalo, né? As pessoas, por exemplo, quando elas estão num trabalho ali de constelação com cavalos, elas ficam num aspecto meio que vegetativo, sabe? O sistema parasimpático é aquele sistema de repouso. Então parece que desliga a chave, eu me reconecto com alguma coisa que estava oculto, aquilo volta a fazer sentido para mim, e aí é onde eu olho aquilo e preciso assim, cara, agora com isso eu preciso ressignificar, levar isso para um outro lugar, levar isso para um outro nível. Ficou claro até aqui, galera? Sobre a constelação com cavalos, com esses exemplos, inclusive? Dá um joinha para mim aqui, ou quem está no Instagram, manda um foguinho, manda um joinha também, manda um sim. Isso, muito bom. Vamos lá. Continuando, então. Eu falei de duas abordagens. Eu falei da constelação, agora eu preciso falar também da senso-percepção com cavalos. A senso-percepção com cavalos, o que é? O que é, então? É uma junção. Ela complementa a constelação. Então, ela amplia essa conexão de corpo e mente, despertando as nossas emoções que estão reprimidas. Olha que louco isso, né? Isso, inclusive, tem artigo publicado de 2022, tá? Sobre como os cavalos conseguem fazer isso de uma forma leve, sem julgamento, sem apontamento, sem pressão, e da onde a gente consegue, então, sentir um exemplo, e agora eu vou trazer um outro exemplo aqui de uma outra pessoa qualquer, num dia qualquer, num atendimento qualquer, que ela veio até aqui com alto nível de estresse. E aí, aonde vai a senso-percepção? Diferente da constelação, que é a observação, o silenciar e o sentir, a gente vai para a ação. A gente mantém o sentir, mas vai para a ação. Essa pessoa, a partir do momento que ela fez um ato de tocar o cavalo, ela já se sentiu em paz. Percebe? O ato de tocar o cavalo. Então, aquele ato de tocar já fez ela voltar para uma reconexão da própria essência, tá? Quando ela faz essa ação para com o cavalo e ela recebe isso como uma condição, como uma resposta, como uma reação, isso então é fazer com que o meu estado emocional, os meus sentimentos, eu tenha, através de uma experiência, através das percepções que eu tenho, a ativação, o desbloqueio de algumas questões também, que até então estava na dor, e aí eu ressignifico no amor. André, por que você fala de ressignificar no amor? Vamos lá, vou embasar isso de novo para vocês na ciência, tá bom? Tem um artigo de 2012. Depois, para quem quiser, pode mandar uma mensagem para mim no privado, que eu mando todos esses artigos, se vocês quiserem ler na íntegra, tá bom? São artigos de fora do Brasil, todos artigos em inglês também. Mas, enfim, de 2012, ele fala que os contatos com os animais, ele eleva, tá, a nossa ocitocina. O que é isso? É o hormônio do amor, o hormônio do prazer, do afeto, tá? Então, o ato de tocar um cavalo, falei no caso que aconteceu numa sessão, mas pode ser outras coisas, tá? Às vezes de fazer uma dinâmica, de circular um cavalo, às vezes de montar um cavalo, às vezes de abraçar um cavalo, tá? Então a gente tem vários tipos, várias possibilidades e várias dinâmicas
de, através da senso-percepção, criar ação. Percebe que, na constelação, tá? Eu vou para um lugar do sentir e do observar. Na senso-percepção, eu venho no sentir e no agir. As duas abordagens dentro do NEL, o que elas me levam? A um lugar onde eu passo a não utilizar muito o meu lado racional. Então, eu neutralizo, em parte, o meu neocórtex e começo a ativar a parte límbica e a parte reptiliana, que é o literal sentir e o agir, que os cavalos fazem isso na natureza, tá? Por exemplo, na natureza, eu não sei se vocês já ouviram dizer, mas os animais, às vezes, eles, por conta de, principalmente, animais que são presas, quando os predadores eles vão atacar as presas, eles entram num estado de tanatose. Alguém já ouviu falar de tanatose aí? Tanatose é um estado de paralisia. Aquele animal, ele finge de morto, resumindo, tá bom? Para ficar mais simples. Mas, na sequência disso, quando aquele animal ele vê que ele sobreviveu àquele ataque iminente, ele volta o corpo dele a estimular e ele continua a vida, né? Continua a jornada dele, continua o destino dele, o caminhar, sem ficar preso naquela situação que gerou um trauma. O que ele pode fazer é, às vezes, evitar estar naquele lugar. Mas estando em outro lugar, em outro ambiente, ele não tem a regressão de voltar para aquele lugar que gerou nele o trauma. Por que nós, seres humanos, nós temos dificuldade em sair do trauma? Por conta do processo de utilizarmos muito o neocórtex e racionalizar. E aí toda nova experiência, a gente volta para as antigas experiências e continua repetindo o padrão, tá? Então, é sobre esse lugar que nós precisamos olhar, que nós precisamos estudar, que nós precisamos acessar isso para que isso faça bem para a gente e que também a gente consiga levar isso às pessoas que estão à nossa volta, para quem quiser, claro, tá? Hoje, que faz parte do nosso grupo de estudo do NEL, nós temos pessoas que querem receber esses conteúdos como autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e mesmo terapêutico para si próprio, né, para os próprios processos. Tem pessoas que querem fazer disso, tá, uma segunda fonte de renda, e tem pessoas que se apaixonaram por esse processo e que querem, na verdade, viver disso, levar isso às outras pessoas, tá? E isso é muito rico, porque tem até um amigo meu que ele usa essa expressão, né? Com amor nós curamos e da mesma forma com amor nós somos curados. E é no amor que nós evoluímos. Então, quão bom é esse processo fazer bem pra gente? Todas as vezes que eu atendo alguém, né? Eu olho para o final desse atendimento e me pergunto o que esse atendimento trouxe para a minha experiência de vida. Quando eu atendo, por exemplo, um suicida, por que esse suicida chegou até mim? O que eu preciso olhar para dentro do meu sistema para, na verdade, curar os meus processos? Porque às vezes a gente pensa, né, que não faz sentido para a gente, mas tudo ressoa com a gente. Então, muitas das coisas, com certeza, vai fazer sentido, sim. E a natureza e a ciência, ela fez esse elo, né? A gente fez, então, essa união, que é do instinto dos cavalos com essas práticas baseadas nos estudos. E aí a gente criou, então, esse caminho de cura e de crescimento, tá? Mas a NEL, ela vai, tipo, além da cura. Por quê? Porque ela também te capacita para transformar outras vidas e fazer disso também uma profissão, tá bom? Tá claro até aí, gente? Tá tudo certinho? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Eu tenho certeza que vocês devem ter algumas perguntas para fazer aí. Mas eu vou só continuar aqui, porque o conteúdo que eu preparei aqui é um conteúdo bem profundo e bem denso, até para vocês também, né, terem um entendimento de onde a gente quer chegar com todo esse caminho, né? Não é à toa que a gente fala, né, transmite e vive isso, né, de sermos o maior movimento de saúde integrativa com cavalos do Brasil e do mundo, literalmente, praticamente, tá? E algumas pessoas me perguntam, André, mas eu preciso ser um expert no cavalo, preciso ter uma vida dedicada ao cavalo. Não, você não precisa sequer ter experiência com cavalos, você não precisa ser especialista com cavalos.
Tem algumas pessoas que chegaram na nossa formação tendo medo de cavalos, inclusive, e aí a gente vai trabalhando isso dentro de um método. Então, quando tem um método e quando tem um mentor que vive isso, né? Eu vivo isso já há 40 anos, então qualquer um pode começar, tá bom? Vive isso também com o Paulo Newman, que só o que eu tenho de idade, ele desenvolveu isso, na verdade, na frente com os cavalos. Acho que todos vocês aqui já o conhecem, e a gente vai, em todos os nossos processos, continuar lembrando o Paulo por conta do legado que ele nos deixou, tá bom? Agora, eu quero saber de vocês, né? Tipo, tenta deixar o vídeo de vocês ligado e balança a cabeça que eu vou estar vendo na tela aqui, ó. Pelo menos que sim ou que não. Fez sentido para você algumas dessas abordagens e você já se imaginou recebendo essa transformação com os cavalos? Para você recebendo isso. Que legal. Muita gente balançou a cabeça que sim, algumas pessoas balançaram a cabeça que não. E tá tudo certo, tudo é no seu tempo, né? As pessoas, inclusive com os cavalos, precisam vivenciar isso também na prática. Aqui a gente está dando uma aula teórica, mas em cima de teoria, a gente precisa dessas vivências cada vez mais na prática para a gente ir se alicerçando de tudo isso. E agora sim, uma outra pergunta. Você também já se viu num lugar com os cavalos e fazendo isso para uma outra pessoa, seja as pessoas da sua família, ou seja, você tendo isso como uma profissão? Legal. Aqui no Instagram, hoje o cavalo é meu grande incentivo de vida. Vivo todo dia, sou treinador de cavalo, sim. Eu já me vi, me acalmo com o contato. Que incrível, tá vendo? É isso. É isso. Isso não é nem viver do cavalo, né? Isso é viver o cavalo. E na consequência a gente acaba vivendo do cavalo também, tá? Hoje nós temos inúmeras possibilidades, inúmeros processos aí de mentoria que tem pessoas, inclusive, que já vivem disso já, tá? E o que é mais legal, que não importa de onde você vem, não importa o que você sabe, tá? Inclusive nesse lugar, né, de importar o que você sabe, né? Eu quero colocar aqui para vocês que o Paulo, né, que faria a formação dele esse ano e que passou para a gente esse legado, né? O Paulo iniciaria a formação dele esse ano. A primeira base dele, o primeiro módulo dele é de realmente se esvaziar. É ir para um lugar de que a gente nada sabe. Quando a gente vai para esse lugar, a gente deixa a natureza e os cavalos trabalharem na sua maestria. Não é na compreensão humana, e sim numa condição onde os cavalos e a natureza fazem os processos. E claro, a gente te abastece de mais conhecimento para poder receber isso e olhar para as pessoas e ressignificar tudo isso. Tá bom? E o NEL, então, ele passa a ser um lugar, né, onde ele vai abrir uma possibilidade de você dar o primeiro passo. Né? Por quê? Porque é preciso você dar o primeiro passo. E aí, faço uma outra pergunta para vocês também. Bora dar esse primeiro passo? Vamos junto nessa jornada, porque junto a gente é mais forte, tá bom? Tenho muitos alunos aqui, inclusive, que estão tanto no Instagram, quanto aqui, né, no Meet também. E que bom já ter vocês aí. Vocês que estão chegando agora também, ou vão querer se beneficiar com o NEL por um autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, a gente tem esse formato também, ou vocês vão querer se capacitar para a gente poder transformar a vida de outras pessoas. Mas no final da aula eu vou falar para vocês um pouquinho de como vai ser tudo isso, como você pode vivenciar tudo isso, tá? Agora eu cheguei num momento que eu queria fazer com vocês, se vocês me permitirem, uma reflexão. Pode ser? Pode ser? Queria que vocês se sentassem de uma forma mais confortável. Se vocês puderem deixar as câmeras ligadas agora, vou ficar bem feliz, tá bom? Para eu ver o rostinho de todos vocês. Se não puder, eu entendo também, tá? Para a galera do Instagram, tenta fazer isso em casa, tá bom? Eu quero só que vocês se sentem de uma forma confortável, que vocês relaxem, que vocês respirem e que vocês, se quiserem também, a gente vai colocar agora uma música e uma imagem ao fundo, tá? Gato, tranquilo aí?
A gente vai colocar uma música e uma imagem com cavalos. Se você quiser olhar para a imagem, sentindo a música e os cavalos, fiquem à vontade, mas se quiserem também fechar os olhos, eu vou só conduzir vocês, né, numa permissão de vocês. Não é uma meditação, é só uma reflexão, tá? Tá com áudio? A gente só está com a imagem, mas a gente vai ativar aqui o áudio para vocês também. E assim que vocês começarem a escutar, só relaxem por enquanto. A gente ativou agora. Como eu disse para vocês, se quiserem, deixem os olhos fechados, mantenham os olhos abertos. Vou pedir só para que vocês desliguem o microfone de vocês, para não interferir no áudio. Para a galera que está no Instagram, vocês não vão conseguir estar acompanhando, mas a gente está no link aqui, se você conseguir vir com a gente. Mas se não conseguir também não tem problema. Feche os olhos, imagina uma imagem, um campo aberto com cavalos, uma música que você goste no fundo, e eu vou estar trazendo para vocês aí algumas palavras e vocês vão estar refletindo a respeito disso, e a gente vai fazer isso junto. Quero que agora vocês sintam tudo isso que nós acabamos de conhecer. Cada palavra, cada conhecimento. Sinta o que é para você. Sinta que muitas coisas ditas fizeram sentido, outras ainda não tem problema com isso. Outras você acessará no tempo certo. Você fica nesse lugar, agora no meio da natureza, cavalos, dentro do rosto. Observa o cavalo te olhando com confiança. Seja o quão puro ele é. Sinta o quanto ele, o cavalo, o ser nobre, serviu para a evolução da humanidade. Agora, ele serve para a sua evolução. Para o seu crescimento. E ele sabe que você pode começar essa jornada. E você sabe que será um caminho que te exigirá ao máximo. Mas também o presenteará com o máximo. Então, assuma agora o seu lugar. Se comprometa a fazer com excelência. Seja foda, sabe? Se apresente e faça o seu melhor. Seja a serviço. E se torne uma alma ao tocar outra alma. Com amor curamos, com amor somos curados e no amor evoluímos.
A decisão já está no seu coração. E ao despertar, não permita que as condições te tragam medo de começar. Porque, de verdade, não é sobre ter ou não medo, mas sim sobre o que você se torna quando o medo vem. E agora se ligue com muita alegria e motivação ao que está por vir. Pois, se você ficou aqui até agora, é porque sim, é para você. Então, vamos juntos para a nova era com cavalos. Faça parte do maior movimento de saúde integrativa com cavalos do Brasil e do mundo. E fala assim para você mesmo, dentro do seu coração agora, antes de você abrir os olhos. Bora! Fica mais um pouco aí. Curta o seu momento. Aos poucos, vem abrindo os olhos. Vai vendo na imagem os cavalos correndo nesse campo. Livres. Juntos. Fluindo no meio da natureza. E o quanto eles nos ensinam, né? Temos uma melhor convivência com pessoas. Esse é o verdadeiro sentido. Muito bom, gente. Sejam bem-vindos ao NEL e a nova era com cavalos, com as abordagens da constelação e da senso-percepção que a gente só está começando. Uma aula profunda, uma aula com conhecimento, uma aula com ciência, com natureza e com tudo que a gente tem aí de melhor para passar para vocês, claro, e de uma forma introdutória, porque a gente tem muito que viver ainda isso, e óbvio que a cada dia a gente vai estar incessantemente trazendo isso para vocês muitas e muitas e muitas outras vezes, tá bom? Agora eu quero apresentar para vocês aí a estrutura de como você pode vivenciar isso, tá? E em cima da sua decisão, em cima da sua reflexão, em cima do que o seu coração pediu para você fazer agora, e não da que a sua mente vai trazer daqui a pouco, que você tome essa decisão. E no que você precisar, daqui a pouco eu vou deixar aberto, a gente vai estar aqui para te escutar, tá bom? Saiba que o que for da nossa parte fazer para você estar dentro desse projeto e junto com a gente não vai medir esforços, nem eu nem o meu time, de colocar você para dentro e a gente está junto nessa jornada. Vocês podem ter certeza disso. Então vamos lá. Aqui no Instagram, Aline, chorei. Que legal, gente. Nossa. Tânia. Gratidão enorme. Mesmo vocês aí não estando no Meet, né, não conseguiu acompanhar a imagem, mas acho que só as palavras e essa conexão de vocês aí já ficaram incrível. E a gente está junto, independente da forma, né? Gratidão enorme. Vamos lá. Para a galera do Meet, eu vou apresentar aqui no caso, e aí a gente tem uma apresentação fixa, né? Vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Para a galera do Instagram, continua aí. Eu vou falar para vocês, e depois, se vocês quiserem, se vocês estiverem no grupo, né, nosso do WhatsApp, a gente manda lá também esse arquivo para vocês verem, tá? Esse arquivo e depois o link para vocês fazerem a inscrição também. Então, a gente vai transmitir tanto no chat aqui, depois embaixo,
para vocês fazerem as inscrições de vocês, quanto também no grupo de WhatsApp. Mas fica comigo aqui até o final ainda, que vai ter bastante surpresa, e eu tenho certeza que é coisa muito boa. Coisa que eu não faço mais há muito tempo, inclusive. Bom, vamos lá. Conseguimos abrir um pouco mais dessa tela? Dá para ver aí, galera? Balança a cabeça aqui sim, dá um sinalzinho, dá um joinha. Beleza? Então vamos lá. Bom, a nova era com cavalos. Vamos falar primeiro o que tem, né, incluso nessa nova era com cavalos aí, tá? A gente tem o nosso curso 2, que é o curso de Raízes da Transformação. Nesse curso 2, você vai ter os primeiros passos para já poder atender com a constelação e ascenso percepção com cavalos. Não é o nosso formato completo, mas é um formato que já te dá condições de trabalhar, de ter uma receita e depois, com isso, investir nas suas futuras formações também junto com a gente, tá? A gente fez isso de uma forma modular para poder dar condição para todo mundo. Hoje, a gente fez a nova era com cavalos, o curso Raízes, né, da Transformação, a um valor de 3.497. Então, 3.497 é o valor dele hoje, tá? Para quem entrar hoje, tem um bônus. Recebe, na verdade, o nosso curso 1, que é um curso de conquista com cavalos. Esse curso, a gente tem mais de 27 horas aulas, que é um curso para sua transformação, tá? A galera que, inclusive, já entrou para nossa formação completa, vai estar recebendo esse curso também, tá? Esse curso aí é um curso muito incrível que a gente fez com o máximo de carinho, que é para vocês aproveitarem essa jornada para vocês, tá bom? E esse curso a gente vai estar disponibilizando na Conquista com Cavalos ao valor de R$ 997. Ou seja, hoje ele vai sair gratuito. Você vai ter acesso a ele de uma forma gratuita. E também você tem um ingresso para o nosso Luau com Sentido, que acontece no dia 28 de junho, aqui em Itu, São Paulo. Esse Luau é um período noturno, começa a partir das 19, vai até aproximadamente umas 11 horas, meia-noite, um valor de R$ 497. Se você entrar hoje também, na nova era com cavalos, você recebe isso gratuitamente, tá bom? Vamos continuar, que tem mais bônus ainda. Eu tenho um mega bônus que a gente falou aqui, que é só para os 35 primeiros, tá bom? Esse a gente não consegue dar para todo mundo que entrar. Esse é só para os 35 primeiros. É o maior projeto que a gente já fez, chamado Peregrinação com Cavalos. É 40 dias de contato direto comigo online e depois mais 3 dias de imersão presencial, sexta, sábado e domingo. Aqui em Itu também, tá? Então, 40 dias, incluindo 3 dias presenciais. Esse projeto é um projeto que a gente está comercializando a 4.497, R$ 4.000 de investimento ele hoje, tá? Para os 35 primeiro que entrar, ele vem de bônus, tá bom? Não paga nada. Vamos lá. Tem um outro bônus que é só para hoje. Esse aqui é só para agora. Quem fizer a inscrição até meia-noite, tá bom? Que é uma sessão de constelação com cavalos comigo. Eu estou finalizando os meus atendimentos individuais, tá? Os meus atendimentos individuais eu vou fazer só para quem são os meus alunos, os meus mentorados, mas para quem entrar nesse curso agora vai ter essa possibilidade. Se você fizer a inscrição até hoje, às 23h59, você ganha uma constelação individual comigo, tá? As últimas constelações que eu fiz, o valor era de R$ 3.600. Mais uma vez falando, depois disso você só vai ter a opção de fazer uma sessão de constelação individual comigo se você for aluno mentorado meu, tá? Esse valor a gente não pratica mais de mercado, esse valor não tem mais. Então é um mega bônus, que é um bônus de ação aí para hoje mesmo, tá? Ou seja, né?
Agora ficou pequeno para mim aqui, eu não consigo enxergar, mas eu vou ver se eu consigo aí. Vamos ver. Se vocês enxergarem, tá ótimo para mim. Tá? A nova era com cavalos. Então, vocês têm lá o curso 2, né, com as raízes da transformação, para já poder trabalhar e atuar com constelação e com a senso-percepção, no valor de 3.497, 3.497. E aí vocês têm o resto, é tudo de graça. Conquista com cavalos é de graça, o ingresso na vivência presencial em Itu é gratuito, o projeto Peregrinação é gratuito e a sessão de constelação individual comigo para quem fechar até hoje. Lembrando que constelação individual para quem fechar até hoje. Constelação peregrinação para os 35 primeiros. André, acabou os 35. Ainda assim é vantagem, porque você tem ainda a condição de ganhar gratuito, conquista com os cavalos, esse é um bônus para todos, e uma vivência noturna comigo aqui em Itu, em grupo, tá bom? Se vocês analisarem tudo isso, todos esses valores, dá um investimento final aí de mais de 13 mil reais, tá? Então, mais de 13 mil reais, mas óbvio que não vai ser o que vocês vão pagar hoje, tá? E vocês vão pagar, para quem entrar hoje, o valor de 3.497, isso parcelado em até 12 vezes, tá? Vai dar 12 vezes de 361 e alguma coisa, eu não lembro. 360 reais por mês, gente. Para vocês fazerem tudo isso, que na verdade só de entregáveis aí a gente tem mais de 13 mil de bônus que vocês recebem. Entendendo que alguns bônus é para os 35 primeiros só, então corre, né? A Gabi já até colocou o link aqui, e o nosso time também vai colocar o link lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Já tá lá. Então corre para você ficar entre os 35 primeiros e poder ganhar o projeto da peregrinação, tá bom? E para todos que fizerem inscrição até hoje à meia-noite, é hoje meia-noite, tá, gente? Não faça inscrição amanhã e queira a constelação individual, porque a gente não tem como fazer isso. Só para quem fizer a inscrição hoje mesmo até meia-noite, ganha a constelação individual comigo presencial, tá bom? É isso. Agora eu vou deixar aberto para vocês me perguntarem dúvidas sobre esse projeto, tá? As dúvidas sobre a aula, me chamem depois num privado que eu vou ter enorme prazer em compartilhar mais conhecimento com vocês. Mas para quem quiser entrar agora e quiser fazer alguma pergunta sobre o projeto e tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade, pode levantar a mão, eu chamo um por vez aí, tá bom? Vou escutar todos vocês. Mas lá lembra que o link a galera já disponibilizou aqui e já está lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, para quem for fazer as inscrições e quiser ganhar esses bônus todos aí, corre lá e faz aí. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Alguém, alguma dúvida, alguma pergunta? Essas mãozinhas levantadas, será que são todas perguntas? Bianca? Bianca Hilário. Quer abrir o microfone? Quer perguntar para mim ao vivo aqui, Bianca? Pode ficar à vontade. Cadê a Bianca? Tá aí? Não, não é preciso ter cavalos para trabalhar. A gente consegue te assessorar e você consegue firmar parcerias com vários centros em todo lugar do Brasil. Hoje as pessoas elas têm falta dessas possibilidades que a gente tem com os cavalos, né? Hoje os centros equestres eles têm aula de equitação, é uma coisa muito restrita, né? E muito apoiada em só alguns serviços. Então você consegue fazer parceria hoje. A gente tem alunos que... A gente tem alunos que em Goiânia, por exemplo, já fizeram, né, parceria com outros centros de treinamento, já estão trabalhando nesse formato, tá bom? Então, a gente consegue ajudar vocês com certeza. Temos alunos de Jundiaí? Temos alunos de Jundiaí. Tem como trabalhar sem montar? Tem como trabalhar sem montar, sim. A constelação é um trabalho que nós não temos contenção do cavalo. Nós não montamos o cavalo. O trabalho de constelação com cavalos é feito dessa forma, tá? Sim, o curso é certificado. Recebe um certificado nosso próprio do NEL. O curso completo tem a certificação MEC, tá? Que é o de 240 horas.
Mas aí depois, começa no primeiro, depois você vai migrando, vai fazendo isso de uma forma gradual. Centro de apoio para trabalhar em Jundiaí. Sim, tem vários lugares em Jundiaí que dá para fazer parceria, sim. Conheço aí só de cabeça agora uns 3, 4. Quem não tem conhecimento de nenhum é o início, exatamente. É o nosso primeiro curso de formação para você já atuar na prática, tá? Mas, sim, depois nós temos outros 3 níveis, tá? Então, esse é o nível 2, depois tem o nível 3, o 4 e o 5. Se você tiver interesse depois em saber também os próximos níveis, pode chamar a gente depois no privado, que amanhã a gente marca uma chamada e conversa pessoalmente, com certeza. Só não deixa de aproveitar as vagas agora. Quem mais? Se vocês tiverem mais perguntas, pode fazendo, tá, gente? Essas aulas serão presencial ou online? Como será? Temos os 2 formatos. A gente vai ter um conteúdo maior recheado num formato online, mas nós temos esses encontros presenciais para vocês também vivenciarem, participarem e entenderem na íntegra. Depois, a gente tem outros eventos que a gente faz, né, que você também pode se inscrever, claro que aí é um custo à parte, né? Mas normalmente, para os nossos alunos também, a gente dá 50% de desconto em outros eventos. Então, esses eventos, se você entrar agora, você já ganha gratuito. André, depois tem um outro evento que me chama atenção que eu quero participar. Pode vir, claro, e cada evento vai te capacitando cada vez mais, né? É muito importante a prática, tá? E, inclusive, dá para nós fazermos isso também de uma forma supervisionada. O que é isso? Vocês fazerem os atendimentos, filmarem os atendimentos de vocês, me mandarem para vocês receberem algum feedback, uma supervisão e um direcionamento, tá? Então, isso é possível também. A gente acompanha o atendimento de vocês. Eu tenho um espaço e eu já trago uma pessoa para fazer as constelações com os cavalos para mim. E me interessa muito, só que é muito longe para mim estar indo nesse momento. Eu sou de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina. Então, é bastante que eu perguntei, né? Neiva, o mais importante, né, como eu disse, é você dar o primeiro passo, né? Então, é você, tipo, tá dentro, tá fazendo. A questão, por exemplo, o encontro presencial, André, a gente tem outros eventos que, na verdade, dá para você se programar com mais antecedência. Eu posso trocar esse evento com outro evento? A gente consegue organizar isso para você sem problema algum, tá bom? Inclusive, com alguns alunos, a gente até faz o evento com vocês aí também, se vocês tiverem interesse. Então, a gente faz um formato também de parceria, aonde o aluno tem dificuldade de vir até aqui. A gente pode fazer um evento aí junto com você, e a gente fica junto com você 3, 4 dias, e a gente faz um formato onde faz atendimento em grupo, atendimento individual. Então, você não precisa necessariamente vir para cá. A gente pode fazer o inverso. A gente pode, para aí, você cria um evento e a gente te acompanha aí. Mas eu te orientaria, pelo menos uma vez, vir para cá também, até para acompanhar os nossos trabalhos aqui, né, no nosso espaço, com os cavalos, tá bom? Até porque é uma entregável mesmo de coração para vocês aí, tá? Eu estou estudando para isso, né? Eu sou terapeuta, já tenho curso de constelações, mas a minha meta é trabalhar com os cavalos, né? Então, já tenho espaço, já tenho os cavalos, tudo. Então, legal. Essa é a minha intenção. É um baita início esse seu aí, tá? Um baita início mesmo. Vai começar com... Vai ser muito bom a gente trabalhar junto aí. Pode contar comigo se você precisar, tá bom? Ok, obrigada. Imagina. De treinar meu cavalo para fazer esse papel. Os cavalos, eles fazem esse papel naturalmente, gente. Não se treina cavalo para ser constelador, tá bom? Os cavalos, eles nascem consteladores. Os cavalos são os melhores consteladores do mundo. Melhores do que qualquer ser humano no trabalho de constelação, com toda humildade. Tá? Isso o Paulo falava e, tipo, assina embaixo. Os cavalos já são consteladores natos. O que precisa? Eles viverem em manada e eles estarem livres, eles estarem soltos. Então, precisa estar num lugar onde está aberto, ele não vai fazer esse trabalho, por exemplo, dentro de uma cocheira, e tem que ter relação com mais cavalos. Ele precisa ser sociável com mais indivíduos da espécie e também com pessoas.
tá? Não posso pegar um cavalo selvagem da natureza e colocar próximo dos seres humanos, até porque um cavalo selvagem na natureza, ele é preso. O que vai acontecer se ele estiver perto do ser humano? Ele vai fugir, ele vai correr. Então, os cavalos, eles precisam ser sociáveis às pessoas e sociáveis entre os indivíduos da qual eles pertencem num grupo e tá solto, tá num ambiente aberto. Pode ver no nosso Instagram, a gente tem lá os cavalos, normalmente a gente faz, né, num piquete, num espaço que a gente pré-determina ali, a gente coloca um volume de cavalos, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 8, pode ser 15, enfim, né, a quantidade de cavalos que você quiser estar trabalhando, tá? E atuando. Então, os cavalos em si, eles não precisam de treinamento para constelar, eles precisam que o ambiente os ajude para que eles consigam fazer a leitura de tudo isso que a gente vai estar sendo utilizado como facilitador. Quem mais? Boa noite. Peraí, tem uma ao vivo aqui. Vamos lá. Ana? Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo ótimo. Então, você falou que tem centros de parcerias em vários estados. Na Bahia existe? Nossa, Ana, você é da Bahia? Que legal. Na Bahia. Que legal. Ana, eu não conheço agora de cabeça, assim, da Bahia, tá? Sim. Mas o Nordeste é uma frente muito boa para trabalhar. Inclusive, eu tenho uma grande, que virou até uma amiga, né? A gente fez contato agora essa semana, que ela também vai vir para a formação, ela está indo para Natal, tá? E ela também vai desenvolver um trabalho. Já trabalha com ecoterapia, está buscando parcerias lá para desenvolver um trabalho em Natal. A gente pode fazer uma frente com você também para te auxiliar nisso, com certeza. Só mais uma dúvida. As aulas online que você mencionou, elas são, pelo que eu entendi, se eu por acaso faltar um módulo presencial, algum outro evento que eu posso colocar no lugar. Você Mas as aulas sim, a gente pode substituir desde que seja dentro do ano, tá, Ana? Joia. As aulas presenciais, quando começam o curso, elas vão ter um intervalo de quanto tempo de uma para outra? Normalmente a gente coloca eventos aí a cada 3, a cada 4 meses para as pessoas se programarem com antecedência, sabe? Ah, joia. Então, assim, a gente faz isso até estrategicamente. E, mais uma vez, igual eu falei para a Neiva, existe a possibilidade também da gente fazer o inverso, criar um evento junto com você. Esse criar um movimento junto com vocês é legal, porque, assim, né, a gente está indo para aí, está te ajudando com todo esse suporte, né? E tá, tipo assim, colocando, né, tudo isso que a gente já desenvolve aí há 40 anos. Então, para você é um marketing também, né? Tá te apoiando nesse start inicial, sabe? As pessoas, elas vão, com certeza, vão se agraciar bastante com isso. Então, é uma possibilidade que é importante. Além das aulas gravadas, nós temos também um encontro que acontece comigo ao vivo mensal, tá bom? E todos os alunos também têm o meu contato direto, em qualquer momento que precisar, é só mandar uma mensagem para mim no privado, que com certeza eu vou estar ajudando vocês aí, ou eu ou minha equipe mesmo, tá? Joia, obrigada. Imagina. Quem mais? Vão perguntando, mas aproveita para ir fazendo a inscrição de vocês, hein, gente? Não perde não essas 35 aí, porque... Oi, André, boa noite. Deixa eu só ver aqui primeiro, depois... É a Olá. Maria. A Maria, tudo bem? Tudo bem? Eu sou de Florianópolis. Olha. A minha dúvida é o seguinte, né? Aquele primeiro módulo que você falou ali, são quantas aulas online e quantas presencial? Porque aí, tipo assim, eu tenho que me programar para ir para aí, né? Porque é tudo uma logística. Eu trabalho como corretora de imóveis, mas também eu trabalho numa casa espírita e faço regressões de vida passada, sou reikiana, então eu também queria expandir nessa área, né? Mas eu não entendo nada do assunto. Então, eu gostaria de ver como é que seria essa primeira abordagem do curso, no caso, como é que ficaria? Tá, Para quem vamos lá, é de tão vou te explicar. longe, no caso. Vou te explicar. Para a galera que está vindo do Instagram, desculpa, Maria, só cortando um pouquinho, para a galera que está vindo do Instagram, a aula vai ficar gravada, mas a gente deixou disponibilizado aqui alguns bônus, que são curtos, né? Só para algumas pessoas que fizeram a inscrição agora. Então, vai no grupo de WhatsApp e já vê essas questões aí para vocês já garantirem a inscrição de vocês. Depois vocês, com certeza, a aula a gente vai deixar gravada e a gente disponibiliza para vocês o replay, tá bom? Se tiver dúvida, pergunta lá também no grupo de WhatsApp, que aí
enquanto eu vou falando ao vivo aqui com a galera que está no Meet, o pessoal do nosso time já vai tratando com vocês diretamente, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá, Maria, voltando aqui com você. A gente pode desligar a transmissão pelo Instagram aqui, não pode? Pode, né? Excelente. Bom, Maria, vamos lá. O projeto Peregrinação, que vai fazer parte, se você entrar entre as 35 aí, é 40 dias comigo online, tá? Tem uma proposta de fazermos trabalho de atividade física, meditação, jejum, tá? Leituras de tradições, sejam essas tradições bíblicas, védicas e outras coisas também que a gente traz nos nossos conteúdos, tá? E mais 3 dias presenciais. Esse evento presencial acontece nos dias 30 e 31 de maio e 1 de junho. Tá? O luau que você ganha também, que é num período noturno, ele acontece no dia 28 de junho. Sim, mas aí teria estadia onde você está, no caso? Não, Eu teria que contratar um hotel, tudo. Esses valores são valores que a gente abateu do curso, tá? Não tem estadia, não. A gente fornece uns coffees, né? Uns brunch para vocês aí, umas alimentações, mas estadia não, tá? Não, mesmo que a gente tenha que pagar, mas onde vocês estão não teria local para ficar, no caso. Tem, muito próximo. A gente tem até parceria com um amigo aqui, que inclusive ele vem nos nossos eventos, ele é constelador também, não com cavalos, mas ele vem nos nossos eventos, ele tem uma pousada 7 minutos daqui. É maravilhosa. Tá? E super acessível, ele dá desconto também para os nossos alunos. Muito legal, tá? Aí, conteúdo, você lembra quanto de conteúdo a gente tem nessa primeira turma? Você tem aqui São 27 aulas no primeiro módulo, mais 20 e alguma coisinha na segunda. Então, são um total de 47, 48 aulas, tá? No total. Essas aulas que já incluem o processo de você iniciar com atendimentos, tá? Os atendimentos iniciais. Claro que você já tem uma experiência e pelo que eu pude entender aí, uma compreensão, então, para você, alguns caminhos vai ser mais claro, só para vocês entenderem também, né? Vou falar rapidinho para vocês que estão aqui, que é importante. Na constelação com cavalos, principalmente, a gente consegue acessar através de leituras por 3 formas, tá? Eu não vou entrar no mérito das formas agora, mas a gente faz leituras num campo físico, num campo emocional e num campo espiritual, tá bom? Então, cada pessoa, às vezes, ela tem uma facilidade em olhar, né, e fazer uma leitura de uma determinada forma, tá? E aí, todas elas a gente aborda e você já consegue fazer esses primeiros atendimentos contigo aí mesmo, tá? E também, mesma coisa que eu falei para as outras meninas, né? De também a gente poder fazer uma parceria com o evento aí junto com você, tá? Nosso calendário agora, para 2025, no segundo semestre, a gente tem algumas datas ainda, mas ele está bem enxutinho, porque a gente também vai fazer uns trabalhos fora do Brasil, com constelação e com a senso-percepção, né? Por enquanto, a gente fechou no Japão e na Irlanda. Então, por aí para o Japão, por exemplo, a gente fica 20 e poucos dias, né? Porque estão só 2 dias para ir, 2 dias para voltar, é muito tempo. Então, o nosso calendáriozinho deu uma enxugadinha por conta de um período que a gente passa fora do Brasil, tá? Mas dá para atender vocês, com certeza. André? Peraí, já respondo. Neto? Sim. Maria, eu, respondi suas questões? Respondeu. Ô, Neiva, da onde que você é? Aproveitando aqui a abertura. Eu sou de Xaxim, Santa Catarina. Xaxim, então Próximo a Chapecó. Então tá. Aí, já Obrigada, tá, André? a gente faz a conexão de vocês e nós temos outros alunos também de Santa Catarina, tá? Tá bom, obrigado, tá? Pelas respostas. Imagina, eu que agradeço. Neto? Tudo bem? Bem, e você? Jóia, na paz. Que bom. Maravilha. Boa noite a todos. Permita dar uma posição sobre essa questão da constelação com cavalos? É técnica? Sim. Eu não ia abrir para a parte técnica, mas vamos lá. Não é nem somente para a parte técnica. Vamos lá. Eu sou médico veterinário de formação. Certo. Sou especialista em odontologia de cavalos e
já fiz esse curso, não foi uma só vez, não. Para muitos que estão aqui, a gente sabe que o objetivo nosso é o mesmo, né, de tentar... De onde você é, Neto? Qual Sou cidade? sou de São José do Rio Preto. Legal. E São Paulo. Isso, São Paulo, interior de São Paulo. Mas, assim, esse curso vale muito a pena fazer, porque, assim, corrija-se se eu estiver errado, tá? É uma junção de 6 ciências que vem acontecendo. Nós estamos falando onde junta física quântica com neurociência. E o cavalo, ele é apenas um canalizador de reações, de emoções e sentimentos. E não se torna depósito de nada. À medida que a gente leva as nossas informações para o consciente, possibilita-nos a transformação de ser um melhor ser humano no amanhã. Então, eu recomendo muito esse curso para quem não fez, que faça, para ver o quanto, o tamanho do poder que o cavalo tem, tá? Essa constelação com cavalos. É impressionante. E, assim, eu já vi coisas no dia a dia e, inclusive, tenho histórias igual você também, André, que é onde que, uma vez, contando uma delas apenas, um senhorzinho me disse assim, olha, você quer saber o poder do cavalo, respire junto com ele. E esse cavalo me dava trabalho ao estar sedado, e quando ele chegou próximo do cavalo, que ele inspirou e expirou perto do cavalo, esse cavalo se acalmou. E precisava de eu fazer o mesmo para poder entrar em sintonia, né? A gente chama isso de estabilizar as frequências cardíacas, a nossa com a dele. Então, eu recomendo bastante esse curso, creio que esse seu propósito de trabalho é muito eficiente para poder tornar a pessoa melhor no amanhã, independente qual a idade. Neto, obrigado, cara. Quero você com a gente, cara. É isso Tá? aí. Qualquer coisa, se quiserem seguir meu trabalho, meu Instagram é Netinho Machado Vet, sigam lá. Eu faço cursos direto, principalmente de comportamento animal, por conta da minha profissão. E, assim, vai chegar um momento, André, que esse curso de constelação familiar vai estar envolvido até em quaisquer uma das religiões, tá? Para a gente poder provar bastante coisa aí. É isso aí, Netão. Tá Obrigado, bom? Neto. Obrigado. Obrigado Valeu, pela sua cara. participação. O Neto falou aí com bastante propriedade mesmo. E tendo em vista que ele vem da área da medicina aí, eu vou até além, tá? A constelação, a gente trabalha as questões de carga genética. Então, a gente Sim. trabalha com a genética. A senso-percepção, a gente trabalha com a epigenética, tá? Sim. Com o nosso ambiente. Então, a senso-percepção também, como eu disse, né? Ela veio solidificando e trazendo outras compreensões e ocupando alguns lugares que complementou o trabalho da constelação com cavalos. Isso é bem incrível também, que dentro do NEL vocês vão estar tendo a oportunidade de conviver com esses dois universos. É que a gente nunca pensa que tem que melhorar, né? Essa é a verdade. Mas, independente da idade, devemos ser um ser humano melhor no amanhã, sim. Exatamente. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Neto. Valeu, cara. Te espero com a gente aí no curso, hein? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Ninguém quer perguntar? Se eu desligar a gravação aqui, o pessoal pergunta. Eles estão com vergonha porque está sendo gravado. Quer ver? Ó, vou até desligar aqui só para ver mesmo se eu concluir a gravação aqui.